Oi, galerita! Como é que vocês estão? Gente, que saudades! Eu postei o primeiro estúdio vlog do ano lá no comecinho de janeiro e simplesmente sumi, né, gente? É por causa da correria, como sempre. Começo de ano é sempre muito corrido, tinha as coisas da loja também pra resolver, muitos pedidos pra entregar, mas agora tá começando a dar uma acalmada. E eu finalmente vou voltar com os vídeos no canal. Quero tentar fazer de 1 a 2 vezes por semana, durante a semana e no final de semana. Então vai ficar entre esse número. E vamos alternando entre estúdios vlogs, vídeos de dicas, vídeos de tutoriais, desenhos e várias outras coisas. Ah, galera, esse fio aqui é por causa do microfone, então ignorem ele. Estou com o microfone aqui para o áudio ficar melhor para vocês. E essa minha volta para o canal, depois de algumas semanas, me lembrou muito a minha volta em fevereiro de 2020, que foi a volta oficial pro canal. E eu tô mostrando essa ilustrinha aqui porque foi exatamente com essa ilustração que eu voltei oficialmente para o canal. Acredito que muitos de vocês devem ter conhecido o meu canal por causa desse tutorial. Muita gente nova chegou por causa dele. Eu fico muito feliz, porque realmente foi quando eu parei e disse, eu vou voltar pro canal oficialmente. Foi bem durante o começo da quarentena mesmo, que eu tive que mudar os planos e voltei com o canal. E aí eu tive uma ideia que era, eu já tava querendo refazer uma ilustração minha de alguns anos atrás, eu ia pegar uma bem antiga e tudo, mas eu pensei, gente, vamos unir o útil ao agradável, juntar 2 em 1, eu vou refazer essa ilustração de 2 anos atrás, praticamente. Caramba, como o tempo passou rápido, meu Deus. E fazer um passo a passo no Procreate de novo, para vocês verem o que mudou no meu processo, a forma de pintura, o meu estilo de desenho também mudou. Então, assim, eu vou refazer essa ilustração que muitos de vocês refizeram também, seguiram esse tutorial, para que a gente veja como foi todo esse processo de evolução. Eu vou compartilhando com vocês, e aí vocês podem até recriar de novo a minha recriação, ou fazer do jeito que vocês quiserem. Mas olha só, gente, vocês lembram, né? É um dos vídeos que mais vocês veem aqui no canal, vídeos de tutorial são os que vocês mais gostam. Então eu fiquei muito nostálgica vendo, caramba, parece que foi ontem, eu lembro perfeitamente eu desenhando essa ilustração inteira. Então eu vou refazer ela aqui com vocês. Então assim, todas as informações do meu iPad vão estar na descrição. O programa que eu tô utilizando é o Procreate. Essa caneta também é a Apple Pencil. Tudo eu falo na descrição. Então confiram, tá, galerita? E agora vamos começar o nosso tutorial, o nosso redesenho. Caramba, eu tô ansiosa pra saber como é que vai ficar. Ai. Vamos abrir aqui o Procreate. Eu vou abrir um Illustra no tamanho vertical, que é de 2080 por 2350 pixels. É o formato que eu costumo utilizar no Instagram quando eu quero um Illustra mais vertical, sem ser tipo quadradona mesmo, sabe? Então vamos lá. Ai. O Procreate teve algumas alterações, tiveram algumas atualizações de lá pra cá, mas assim, eu não uso tantas ferramentas. Como vocês sabem, eu faço mais desenho normal mesmo, não uso tantas as ferramentas, não exploro tanto. Nesse vídeo aqui, eu não vou adentrar em todas as ferramentas do Procreate, porque no vídeo que eu vou recriar, tipo, da ilustração do vídeo que eu vou recriar, eu falo perfeitamente sobre isso. Eu falo tudo, sabe? Então, tipo, é o meu processo inteiro no Procreate, naquele vídeo, caso vocês queiram tirar a dúvida de vocês, como mexer e tudo, ferramentas aqui em cima. Mas aqui eu vou adentrar, sim, só que não de uma forma tão profunda, não tão específica. Vai ser mais o meu processo novo, entendem? Então, vamos lá. A ferramenta de referência é tipo assim, você quer colocar uma foto de referência para ir estudando ou fazendo, ou referenciando ela mesmo, mas não quer deixar na sua tela. Então eu gostei muito dessa função, que é aqui em tela, aí tem referência. Aí ele vai abrir uma telinha para você adicionar uma referência. E essa vai ser a nossa ilustrinha. E aí a gente vai começar. Ai, tô nervosa. Então vamos lá, galerita. Uma coisa que eu notei, que eu lembro muito, que vocês comentaram bastante, é que o meu rascunho já parecia a minha line art. E realmente, hoje em dia, é isso que eu faço mesmo. Já falei várias vezes aqui que eu quase nunca faço line art. Eu faço mais tipo, o rascunho que eu faço já vira uma line art, entendem? Essa vibe meio bagunçada mesmo. E outro detalhe também é que eu não uso linhas guias. Eu sei que vocês estavam com saudades, né, de me escutar falando que eu não uso linhas guias. Porque, pelo amor de Deus, a quantidade de vezes que eu falei que eu não uso linhas guias nos meus vídeos aqui no canal, não tá contado. Deixa eu só tomar uma aguinha, galerita. Tomem água, viu? Se hidratem, pelo amor de Jesus. Olha, a água tá fazendo um reflexo. ASMR.
Então vamos lá. O brush que eu vou utilizar vai ser um brush que eu fiz, olha só. Esse brush se chama Lapito e ele está à venda na minha loja online, que é a Lulo de itens digitais. Lá também tem várias outras coisas e tem até outros brushes também. Mas eu vou utilizar ele porque, ó, mostrar ele grande. Ele tem uma textura tipo de lápis, sabe? Lápis no papel. Então eu fiquei um tempão fazendo ele e eu gostei bastante do resultado porque eu amo brushes assim. Vou diminuir ele bastante. Acho que esse tamanho tá bom. Deixa eu ver qual foi a porcentagem. Foi tipo 9. 9 tá bom. Se eu sentir a necessidade de mudar, deixar um pouco menor ou maior, eu vou mudando. Eu vi que a pose dela, eu fiz assim pra frente, mas ela com a cabecinha inclinada assim, né? Eu até falei no vídeo, tombando pro lado. Mas eu acho que eu vou fazer ela tipo... A mesma ideia da pose, eu não vou trazer braço, nem mão, nem nada. Exatamente pra ficar uma coisa simples pra vocês até recriarem se vocês quiserem, quem tá iniciando e tudo mais. Percebo que muita gente usa como estudo e eu fico super feliz. Vão em frente, pode utilizar mesmo. Mas eu acho que eu vou utilizar ela tipo assim, digamos que seja um ângulo mais assim, ao invés de totalmente pra frente. Porque é um shake, uma mudada aqui, um up. Então vamos lá. Ai, tô nervosa. Você conhece meu nervosa, mas pelo menos tem um guia aqui. Vou começar fazendo o rosto dela. Um dos grandes motivos que a minha line art, ela é praticamente já o meu rascunho, é porque eu costumo fazer a linha assim, sabe? É uma linha rabiscada, mas dentro da mesma linha. Não é tipo assim. Entendem? Então, isso realmente faz com que depois eu tenha que fazer uma line art. Principalmente se eu tô com uma ideia ainda não muito clara na minha mente. Então, eu faço um rascunho bem bagunçadão e depois eu vou afilando. Mas aqui, sempre que fica tipo assim, ai, ficou um pouco borrado, meu Deus, não tá perfeito. Isso aí não é problema pra mim. Esse é um estilo que eu gosto de manter. Essa aqui é a parte da testa dela. Aí a gente já vai fazer a bochecha dela, assim. Ela é bem bochechudinha, né? E a gente vem fazendo, como eu disse pra vocês, estou seguindo um outro ângulo. Aí eu vou fazer até... Essa aqui são as ferramentas de, tipo, movimentar, sabe? Então, ó, só pra dar mudar um pouco. Às vezes que fica muito sujo assim, ou dou apago um pouco, ou engrosso um pouco as linhas. Ou sempre... ajustando aqui os tamanhos. Agora eu vou já deixar o pescoço dela pronto. Pescoço relativamente fino assim, mais fininho. Vou apagar um pouco aqui. Não fazer a linha completa, entendem? Isso é um detalhe que fica bem legal. Nem sempre eu lembro de fazer isso. Tipo, vocês estão vendo aqui que eu fiz a linha inteira, né? Mas é porque ela tá mais de frente. Quando você tá de lado, assim, ó... Às vezes não quero fazer a mandíbula tão marcada dela. Então eu faço assim, mais suave. Aí eu já vou fazendo a orelha. E aí eu conecto com a parte aqui e deixo o pescoço mais pra cá. Então ela fica mais ou menos assim. A orelha minha não mudou muita coisa. Antigamente eu percebo que eu fazia muito assim, antigamente. Hoje em dia eu faço uma coisa mais assim. Só pra, sabe, é um detalhe pequeno. Ela tem uns piercings também, né? Ah, gente, uma coisa diferente desse vídeo é que vocês vão perceber que quem acompanha mais o canal aqui, vê os tutoriais e tudo, percebeu que eu tô usando uma película fosca. Ela está mal colocada, porque eu coloquei. Então vocês provavelmente vão ver algumas bolinhas assim. Mas o que atrapalha mesmo, tipo, ela não atrapalha aqui. Ficou tudo bem uniforme, na medida do possível. Mas aqui eu colei bem mal, confesso. Mas assim, não me atrapalhou. Então eu tô utilizando até depois eu me incomodar ou ela ficar bem desgastada. E assim, gente, não desgastou de forma alguma a minha Apple Pencil. Principalmente porque eu não desenho com tanta força. Vocês devem perceber que eu não faço, tipo... pá, sabe? Talvez isso prejudique um pouco. O único motivo que eu tive que trocar a minha ponta foi porque ela literalmente caiu com a ponta no chão. Então ela amassou mesmo, ela veio pra dentro. E eu tinha o kitzinho de pontas da Apple Pencil, com 4, né? Então eu troquei, mas pela película em si, não. E assim, a experiência de desenhar com a película é 300 milhões de vezes melhor. Então... recomendo, viu? Vamos lá. Aí eu vou diminuir um pouco a cabeça dela, vou botar pra cá. Eu vou criar uma nova camada somente pra fazer esse busto dela.
E tipo, caso eu queira movimentar ou mudar o ângulo, ele esteja em uma camada diferente. Então facilita isso. Ela tem uma camisa de golinha, né? O meu estilo mudou muito, principalmente em relação à pintura e à simplicidade das coisas. Tipo, eu não faço coisas tão coloridas hoje em dia e nem com tanto brilho, como eu fazia antigamente. E não tem o menor problema, isso faz parte realmente do processo de mudança do seu estilo. É tipo, uma coisa totalmente natural, entendem? Aí eu vou fazer ela... Ela tava tipo assim, né? Vou fazer primeiro os seios. Ó, vocês estão vendo que eu tô fazendo bem até esse ponto mesmo. Não quero fazer muita coisa, não. Mas mudei o ângulo só pra ficar uma coisinha diferente. Ai, gente, sério, desenhar com essa película é tão bom. Vocês não têm noção de como é bom. Tem um vídeo aqui no canal, galera, que eu ensino como fazer roupas. Então, pra fazer essas dobrinhas de roupa e tudo, sabe? Uma coisa assim mais natural, mais fluida. Então, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando. Então, vocês podem ir lá dar uma conferida. Eu acho que o meu traço, ele deu uma leve amadurecida. Eu não sei explicar. Eu acho que eu vou fazer uma luazinha menor aqui, sabe? No bolso. Eu vou fazer umas estrelas assim. E aí, ó, costumo fazer isso também. Hoje em dia, pronto, isso é uma coisa que não mudou muito. Eu faço muito isso aqui hoje em dia ainda. Assim, eu acho que fica mais interessante. Agora a gente vai fazer... Ó, vocês estão vendo que, tipo, eu tô deixando a linha o mais limpa possível, ó. Às vezes eu venho aqui, apago um pouquinho aqui, sabe? Porque eu não vejo tanta necessidade para o meu estilo de desenho eu fazer uma line art depois. Só, como eu disse pra vocês, se eu tiver uma ideia muito esboçada, muito... Ai, esboçando assim loucamente a ideia e depois eu refino. Mas assim, que eu já tenho uma ideia prévia do que é que eu quero fazer, aí eu não mudo muito não mesmo. A cabeça eu acho que tá um pouco grande, então a gente vai dar uma diminuída assim. Vou juntar e vou apagar isso aqui. O que a gente vai fazer agora vai ser o rosto dela. Então, depois, por último, eu vou fazer o cabelo. Eu gosto primeiro de fazer o rosto, porque eu sinto que ajuda mais a eu distribuir melhor o cabelo, sabe? Alguma coisa me faz pensar que é sim. Como ela tá com um ângulo diferente, o nariz dela vai ser um pouco mais pra cá, o olho um pouco menor aqui e o outro pra cá. E a boca dela rindo. Então, assim, vocês estão vendo que o ângulo é outro. Então, a gente tem que seguir. A gente não pode simplesmente fazer o nariz do jeito que ela está aqui. O meu nariz, ele mudou de tamanho. Eu faço ele um pouco mais alongado hoje em dia. Antes, ele era mais redondinho, pequeno, sabe? Gordinho. Às vezes eu faço em certos personagens, mas na maioria das vezes eu tô fazendo o nariz mais assim. É mais alongado e um pouco mais estreito. Mas ainda adoro fazer personagens de narizes grandes, nariz de perfil grande também. Nunca faço, eu não consigo fazer o nariz assim, sabe? Que é tipo uma pontinha. Então eu mantenho ainda esse padrão arredondado, mas de uma forma diferente. O estilo vai mudando, então logicamente as coisas vão mudando, né? O jeito de fazer as coisas. A boca dela eu vou fazer assim. Outra coisa que não mudou foi que eu faço ainda sorrisos falhos, tipo no meio tem uma falhinha que eu acho que dá todo um charme. Também faço embaixo aqui, ó. É como se o traço tivesse dado uma leve amadurecida, mas não tivesse perdido a personalidade, é isso que eu sinto. Sayonara, asoa, modoranai kore wa anata ni nokoshita negai. Ah, eu gosto muito de fazer... Eu também fazia isso, ó, que é tipo uma pontinha mais escura. Só dá um charmito. O olho, vamos agora fazer o olho. Esse aqui aparece só um pouquinho. Vou fazer um cílinho assim. Outra coisa que eu percebi em relação ao olho, principalmente, foi que eu não mudei a forma que eu faço ele muito. Às vezes eu faço ele um pouco mais alongado, mais fechadinho, mas eu sempre mantenho essas bochechas embaixo deles. Faço muito.
Então, vamos trazer novamente. Acho que dá um ar super fofo, sabe? Aí, eu vou fazer aqui encostado e esse um pouco mais pra cá. Porque aí ela meio que fica olhando pra frente. A boca eu tô achando meio estranha, então vamos fazer o seguinte. Subir um pouquinho. E agora, gostei mais com a boca assim. Aí ela tem um sinal aqui, tem um sinal aqui. Na verdade, ela tem vários sinais, né? E agora eu vou fazer a sobrancelha. A sobrancelha, ela mudou bastante. Tipo, não bastante. Mas a ideia da sobrancelha mudou. Porque antigamente eu fazia como se fosse um gominho. E agora eu faço mais os cabelos só, os pelos. Mas ainda seguindo o formato grosso. Então é assim. Mas eu gosto mais assim, sabe? Eu acho que fica mais fofo assim. Eu acho que o olho dela precisa estar um pouco mais para cá. Porque, é um truque, né? Porque quando ela tá com esse ângulo, você tem que fazer esse aqui bem coladinho aqui. E esse tem que dar uma centralizada, mas mais pro lado direito, sabe? Porque ela fica com esse olharzinho. As pálpebras também guiam muito o olhar. Por exemplo, se eu fosse... Imagina assim, se eu fosse fazer tipo... Ela tá tipo... tá bom, meio desconfortável. Aí aqui seria tipo... Olha só como a pálpebra muda bastante. Não é só a sobrancelha. E é mais assim, ela quer o formato do olho, acompanhando, assim, uma coisa mais suave. Agora a gente vai fazer... Aí tem uma coisa que eu estou achando. Eu estou achando o rosto grande para o corpo. E sempre acontece isso, né? Principalmente porque eu estou desenhando... Eu costumo desenhar assim, sabe, gente? Inclinada, então eu vejo melhor. Então, como eu não estou desenhando assim, acaba que eu tenho uma perspectiva um pouco mais distorcida. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou aqui em Liquer fazer e vou dar uma leve apertada. Pra diminuir, Entendem? Já fica um pouco mais proporcional. Nossa, as maravilhas do desenho digital. Agora a gente vai fazer o cabelo. Ai, eu tô nervosa. Sim, ela tem um óculos. Calma, que eu vou fazer o óculos também. Um óculos redondo. Caso vocês estejam se perguntando como eu estou fazendo isso, é somente você fazer a sua forma e dar uma segurada. E aí ele forma. Aí aqui em editar a forma você pode até transformar em círculo para ficar mais proporcional. Então acho que fica bem legal. Não esqueço de fazer a hastezinha aqui atrás, eu esqueço bastante. E aqui também. Aí a gente vai fazer o cabelo agora. Eu vou primeiramente apagar essa parte aqui da testa. Ela tem a frangilda pequena, fofinha. Então é isso que a gente vai fazer, uma frangilda. Mas para o ângulo pra cá, né? Então quero fazer de um jeito diferente a franja. Deixa eu ver. Mas assim, eu acho. E eu vou dar uma esvoaçada também, como sempre, né, gente? Botar como se ela estivesse pra trás da orelha. Aí vou botar uns fiapinhos pra cá. E vamos fazer o cabelo curtinho. Fiapos aleatórios. Eu ainda acho que o rosto dela tá meio estranho. Então eu vou diminuir mais um pouquinho. E vou aumentar aqui o cabelo, sabe? Assim. Vou deixar o olho dela mais coladinho pra cá. Que ela fica olhando mais. Sabe o que eu tô pensando em fazer, gente? Fazer o seguinte. Eu vou separar o rosto do corpo que eu tinha juntado, né? E vou fazer isso aqui. Pra ela ficar com o rosto mais inclinadinho, sabe? Tipo o pescoço com o rosto. Acho que fica fofo, né? Fazer uns fiapos assim, mais saindo, só pra dar um ar de vento aleatório. Aqui eu quero que esse cabelo fique tipo assim. Então o pescoço não quero que apareça.
vou dar uma aumentada. Assim, sabe? Ai, gente, tudo é ajuste. E agora, gente, eu acho que eu já gostei de como é que tá. Então, vamos para a pintura. A pintura vai ser simples. Vou juntar a galera aqui. Vou juntar todo mundo menos o óculos, tá? O óculos, ele é uma cor que eu preciso trabalhar nele sozinho. Vamos criar uma nova camada. Embaixo, aí, gente, eu vou escolher as mesmas cores, mas de uns tons meio diferentes. A pele dela eu vou pegar aqui, ó, coisa boa que mesmo na referência, não estando na tela do desenho, você pode pegar ainda a mesma cor. Aí eu vou usar um brush que eu tenho aqui, que foi, pronto, eu acho que foi o mesmo brush que eu usei para essa base, mas o que eu vou usar para as sombras não vai ser o mesmo. Esse brush aqui eu não posso disponibilizar, infelizmente, não está à venda em canto nenhum, porque foi um brush que eu comprei há muito tempo e eu nem lembro o link. Mas é um brush simples, gente, é um brush bem normal. Vamos pintar. A blusa, ó, vou fazer um tomzinho mais diferentinho também. Eu dei os tons dos meus desenhos hoje em dia, tipo, são tons mais frios, mais puxados pro pastel, mais suave, não tão vibrantes quanto antigamente. Mas assim, gente, amo os meus desenhos de antigamente também, senão nem postaria, senão nem teria feito tutoriais, entendem? Mas amo. Mas assim, as coisas mudam, né? O cabelo, eu meio que vou manter o mesmo tom, eu acho. Fiapinhos nunca demais, né, galerita? O óculos dela eu já vou pintar. Acho que eu quero vermelho mesmo dessa vez. Ai, que fofinho. Agora eu vou pintar a sobrancelha dela, né? Que era meio marronzinho. Sigo pintando também, assim, cabelitos. O olho eu vou pintar branquito. Ela tem o olho meio mel, né? Tão bonito, né? O olho antigamente. Caramba, como mudou, né? Olha só. Gente, espero que vocês gostem. Que toda vida que tem esses vídeos assim, eu penso, ai, eu preferia antes. Ai, gente, muito melhor antes. Machuca o artista, sabe? Machuca o artista. Mas, tipo, tudo bem, né? A pessoa preferir antes. Eu sempre vou gostar dos meus novos desenhos. Mas, claro, sempre guardando um carinho por todos os meus de sempre. Vamos para as sombras do corpo. Não mudei muita coisa. Às vezes eu faço umas sombras que acompanham, tipo, os cabelos, sabe? Que estão os fiapos, pra mostrar que eles estão meio que voando mesmo. Agora eu vou fazer os blush. Ai, gente, ela tá muito fofa. Eu amei. Vamos fazer o cabelo agora. Vou pegar o mesmo brush que eu usei para pintar.
E vou fazer o seguinte, assim, tem tutorial pintando o cabelo, viu aqui, galerita? Vocês veem que não tem mechas, eu não desenhei muita mecha, né? Então eu tô pintando o que vem na minha cabeça. Vocês veem que aqui eu desenhei muito mais mechas, desenhei mesmo, aqui já não tem tanto. Eu tô mais pintando mesmo. Agora eu vou puxar umas mechas mais claras. Mas por último eu gosto também de adicionar uns brilhos. Tipo assim, uma coisa meio anime. Acho que fica bem bonito. E agora a gente vai finalizar a blusa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir esse... E vou usar meu brush pronto. E vou fazer um amarelo clareado. Ah, gente, aqui a gente trabalha com facilidade. Eu tenho até um brush pronto de estrela também. Mas eu acho que eu vou usar a estrela redondinha que eu tenho, que é a minha marca. Aí vou até adicionar umas aqui. Vou dar um jeito no óculos. Ó, aqui, né, pra dar uma profundidade. Ah, uma coisa legal de fazer é adicionar um reflexo branco, como se fosse o vidro, né? A lente. Você pinta, aí você diminui bastante a opacidade. É só pra ficar assim um pouco. Mas é bem pouco mesmo, pra não perder a vibração. Aí você faz até uns, sabe? Só uns tracinhos. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou adicionar detalhezinhos. Vou fazer brilhos brancos ao redor, assim. Pronto, isso é uma coisa que permanece, ó. Fazia bastante e ainda faço. Vou adicionar pontinhos, tipo assim. Vou adicionar uns tracinhos, uns fiapos. Fiapo nunca é demais, minha gente, nunca. Quando vocês acharem que tá muito, aí vocês botam mais um pouquinho. Aí, gente, tá basicamente quase finalizada. Olha como ela é linda. Muito fofa, socorro. E agora que a gente vai fazer... Gente, caramba, olha só como é diferente. Ela cresceu, ela amadureceu. Tá. Eu não vou fazer esse coração. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer tipo uma tatu de coração aqui. O que é que vocês acham? Fica mais bonitinha, né? Eu não sei, esse coração... hoje eu acho meio aleatório, mas... Enfim.
Aí eu vou fazer um fundo simples. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a cor do fundo, branco, né? Eu vou salvar em PNG. E vou aqui mesmo colocá-la. Pronto, coloquei ela inteira aqui, tá aqui. Aí eu vou botar um fundo, porque com ela eu consigo fazer mudanças. Por exemplo, eu posso alterar um pouco a matiz, a saturação um pouquinho, deixar um pouco mais assim, rosado, se eu quiser. Posso colocar ruído, que eu boto bastante nas minhas ilustras, pra dar uma textura, ó. Vocês conseguem ver, ó? Tá vendo? Aí eu posso fazer um fundo, né? Eu tenho uns brushes de estampas. A gente pode usar uma estampa meio assim. Eu acho que fica legal. Posso fazer umas coisas assim. Eu tô fazendo muito isso ultimamente. Diminuir um pouco mais a opacidade. Aí eu posso vir com a cor vermelha e posso fazer umas bolinhas assim, sabe? Coisa meio... Aí eu posso vir... Vou usar meus... Gente, vocês podem usar os brushes que vocês tiverem, pelo amor de Deus. Porque eu tenho vários que eu fiz aqui. Tem umas estrelas meio deformadas. Eu amo essas estrelas deformadas. Não é nem deformada, elas são uma coisa meio conceitual. Amigo, eu quero que você vire para o outro lado agora. Fique para o outro lado, é isso. Pra cá, mulher, pra cá. Vou virar você. Quero que você fique pra cá. Aí, ó. Aí, vamos ver o que eu posso fazer mais. Aqui eu posso usar essa cor para fazer essas mesmas estrelas, só que preenchidas. Olha só como fica fofo. Posso trazer o amarelo. Não, o amarelo nem aparece direito. Não sei que eu use esse. Aparece um pouco mais. Mas já dá um tchan, estão vendo? Aí vocês podem fazer... Eu não quero fazer as nuvens, nem quero fazer esse círculo. Acho muita informação. Acho que assim fica mais bonito, ó. Vocês podem fazer... tipo umas coisas assim, sabe? Eu já tenho o brush pronto, então eu vou me aproveitar aqui dos meus brushes. Vai entrar na Lula, viu, galerita? Esses brushes, essas coisas, tudo. Mas olha só como fica legal. Fica divertido. Tem vários. Umas serpentinas. Eu acho que assim já fica legal. Aí a gente pode fazer uns pontilhos. Não faço tanto ponto hoje em dia, assim, nas ilustrações, não. Mas, caramba, antigamente eu fazia muito. Que coisa, né? Antigamente era eu falando, amo fazer ponto. Quanto mais ponto, melhor. Como as coisas mudam, né? Agora eu estou me sentindo um pouco nostálgica. Mas, assim, terminei usando bastante ponto, mesmo assim. Deixa eu... Aí eu finalizo com a minha assinatura, que também já é pronta, minha gente. A gente tem tudo pronto aqui. Vou botar aqui, sabe? Não ocupada desse espaço. E tcharam! Vocês acharam que, por exemplo, talvez eu diminua um pouco aqui, eu vou dar uma leira apertada. Só pra um clique, sabe? Olha, gente, eu amei, sério, o que é que vocês acharam, gente? Eu achei muito fofa, achei que ficou muito legal, ficou melhor do que eu estava esperando que fosse ficar. E aqui, lado a lado, estão as irmãs, a versão mais velha dela. E foi isso! Ai, eu achei que ficou muito fofa. Me contem nos comentários o que é que vocês acharam. Eu particularmente achei que ficou muito fofa. Eu acho que eu me identifico mais com esse estilo de desenho hoje em dia. Hoje em dia, né? A gente tá sempre mudando do que esse antigamente. Eu amava esse na época também, era o que eu mais fazia. Mas hoje em dia eu me identifico mais com esse. Eu achei que ficou super fofo. Eu amo esse tipo de fundo, assim, essa decoraçãozinha, sabe? Agora consigo me identificar mais também.
Sinto que minha anatomia deu uma melhorada também bem legal, meu estilo deu uma evoluída também legal em relação à pintura, tudo deixei mais simples, mas de um jeito que eu gosto mais. E é isso, galera. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado desse tutorial, que não deixa de ser um tutorial, né? Assim, eu meio que fiz um passo a passo, não explicando tanto, mas tudo bem. E foi isso, meus amores. Vou postar lá no meu Instagram. Se você não me acompanha, eu vou deixar o arroba aí na tela para você me acompanhar. E, mais uma vez, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Um super cheiro da Luloca e tchau!